O Poder do Agora, o livro que vai ajudar você a sair da ansiedade e do vazio. Você sente que a sua mente não para? Vive preocupado, vive angustiado com as coisas que aconteceram e ao mesmo tempo muito preocupado com o que virá, com o seu futuro? A verdade é que muitos homens têm vivido em modo sobrevivência, sobrevivência mental literalmente. Então estão sempre sobrecarregados, mentalmente esgotados, emocionalmente abalados. Neste vídeo eu quero trazer para você um resumo das ideias centrais do livro O Poder do Agora. Esse livro me ajudou muito e eu tenho certeza que vai te ajudar a sair desse estado também. Mas o que é o Poder do Agora? Eckhart Tolle não escreveu apenas um livro comum. Esse livro é mais que um livro, na verdade ele é um convite para o despertar do tempo presente. Segundo ele, a raiz da maioria dos nossos sofrimentos é viver fora do presente. Então, por exemplo, o sujeito vive preso ao passado, então ele sente culpa, tristeza, raiva, remorso. Ou ele vive preso ao futuro, então ele sente ansiedade, medo e frustração. Mas quando você vive no tempo presente, você consegue então ter paz, que é o que mais nos falta hoje em dia. Eu estou aqui com a cópia do livro, O Poder do Agora, como vocês podem ver, e algumas anotações, e eu quero ler aqui um trecho do livro que ele fala exatamente sobre isso que acabamos de falar agora. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico. O tempo psicológico aqui é o fato da pessoa estar com a mente lá no passado e a mente no futuro, ok? Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Então, o Eckhart Tolle ele vem combatendo aqui nesse livro exatamente isso. Essa loucura que nós vivemos nos dias de hoje, de estar sempre com a mente presa lá atrás, trazendo culpas e remorsos, ou está sempre com a mente presa lá na frente e gerando ansiedade e angústia. E isso tem uma das coisas um dos maiores males que mais nos acometem hoje em dia, infelizmente, é a ansiedade, justamente por termos essa mente tão desligada do aqui e do agora. Eckhart Tolle, ele afirma que a maioria das pessoas não pensam, elas são pensadas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos prisioneiros da nossa mente. Então, nós somos, na maior parte, assim, 24 horas do nosso tempo, nós somos dominados pelos nossos pensamentos, principalmente os pensamentos negativos. Mas quanto mais você pensa em algo, seja bom ou seja ruim, mais você vai se identificar com aquilo. Tem uma frase muito interessante desse livro que ele diz assim: a mente é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Exemplificando isso, trazendo isso para o nosso dia a dia como homens. Então, nós temos pensamentos do tipo: eu não sou bom bastante, eu sempre erro, nada dá certo para mim, eu nunca consigo nada, eu não sou bom, eu não sou melhor, eu não consigo melhorar, eu não consigo avançar, eu não consigo aprender. Então, quanto mais nós nos identificamos com esses pensamentos, mais isso toma conta de nós e isso passa a ser parte da nossa própria personalidade, porque nós nos identificamos com aquilo que nós vamos falando para nós mesmos constantemente. Qual é o resultado disso tudo? Congelamento emocional. E é por causa do congelamento emocional que você não consegue avançar na sua vida. É por causa do congelamento emocional, por exemplo, que você não consegue alcançar a fluência na língua inglesa. É por causa do congelamento emocional, por exemplo, que você não consegue submeter ao seu currículo para melhores vagas de emprego, para melhores salários, porque você se sente incompetente, você acha que você vive em autossabotagem, você acha que você é como se, como é que é a palavra que eles utilizam? É como se você não fosse bom o suficiente e as pessoas em algum momento vão descobrir isso, que você não é bom o suficiente. Eu vou dar um exemplo. Eu, durante muitos anos, trabalhei em São Paulo e teve uma das empresas que eu trabalhei que me demitiu. E aquele processo de demissão foi bem
bem traumático para mim. Pois bem, isso foi em janeiro. Em agosto, aí eu fui trabalhar em outra empresa, fiquei 6 meses nessa outra empresa, saí dela e fui para uma outra. E nessa outra, eu fiquei quase 3 anos. E eu fiz um excelente trabalho, um trabalho muito bom lá. E depois de 2 meses que eu estava lá nesse trabalho, os meus superiores me chamaram para conversar e para me dar um feedback. E o feedback que eles me deram foi um feedback excepcional. Foi um feedback assim, elogioso, falando muito do meu trabalho, do meu profissionalismo, etc., das entregas que eu consegui fazer durante aquele período, aquele pouco tempo que eu estava lá, e consegui fazer aquelas boas entregas. Mas ainda assim, mesmo assim, constantemente eu tinha aquela sensação de que vão descobrir que eu não sou bom o suficiente e vão me demitir. Vão descobrir que eu sou incompetente e vão me demitir. Muitas vezes, quando me chamavam para conversar, Bruno, tu vai ter reunião ali com os superiores, vamos lá falar tal coisa, eu tinha aquela sensação assim, nossa, será que eles vão me demitir? Será que eles descobriram que eu não sou bom o suficiente? Será que eles vão me demitir? Então, isso era porque a minha mente, ela estava presa num tempo psicológico. Lá atrás, de um péssimo feedback que eu recebi, aquilo me travou emocionalmente e me fazia achar que o tempo todo eu seria demitido. Então, eu ficava com aquela sensação de lá de trás, de culpa lá de trás, e ao mesmo tempo com medo lá na frente, para que medo de ser demitido, medo de perder meu emprego. Eu quero ler mais uma parte aqui do livro que eu achei muito interessante, que diz assim, é um subtítulo, diz assim, o que eles estão buscando? Carl Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano para quem a maioria das pessoas brancas tinha um rosto tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse, estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam. Achamos que são loucos. Não há dúvida de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental, mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda sem precedente. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos. Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. Então, por esse texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos perceber que a questão da ansiedade, da angústia, do desespero, de sempre com medo do amanhã, nessa loucura de se planejar para o amanhã, isso eu tenho que me preparar, porque pode isso, pode aquilo, de não saber o que vai acontecer, e viver em ansiedade, viver em frustrações, isso não vem de hoje. Isso vem lá de trás, desde que o mundo é mundo. Só que hoje a coisa está muito pior. O problema é que isso hoje está nos deixando muito doentes, porque tomou uma proporção muito maior. Então, Eckhart Tolle, ele vai se aprofundando no livro e ele traz um grande ensinamento que ele diz o seguinte, que você não é a sua mente, você é a consciência que está acima da sua mente, você é a consciência que observa a sua mente. É muito interessante isso, porque isso nos faz começar a pensar sobre aquilo que estamos pensando. Isso nos faz ser mais observadores com relação aos nossos próprios pensamentos. Por exemplo, quando você pensa, eu sou um fracasso, você já parou para pensar por que você está pensando isso? Você já parou para observar esse pensamento? Por que esse pensamento vem? Em que momentos ele vem? Então, o Eckhart Tolle, ele vem trazendo essa questão que quando nós começamos a trabalhar dessa maneira, quando nós deixamos de ser guiados pelos nossos próprios pensamentos, mas começamos a observar,
aquilo que nós temos pensado, nós começamos a quebrar esse piloto automático que nós vivemos. E nós desativamos esse piloto automático emocional e passamos a ter maior controle sobre aquilo que nós estamos fazendo. Passamos a ter maior controle sobre o aqui, sobre o agora. Ok, a partir do momento em que começamos a ter maior clareza sobre aquilo que nós estamos pensando, nós começamos a nos centrar mais no agora. Só que isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, porque temos uma mente acelerada e temos que aprender a desacelerar essa mente. Então, Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, ele nos traz algumas dicas, dentre elas eu elenquei aqui algumas que são, por exemplo, preste atenção na sua respiração. Se você começar a prestar atenção na sua respiração, automaticamente você vai deixar de pensar no passado e no futuro. Você vai pensar na sua respiração no aqui e agora, porque isso está acontecendo aqui e agora. Geralmente nós não paramos para pensar que nós estamos respirando. Nós respiramos no modo automático. Ainda bem. Mas quando nós começamos a parar para pensar na nossa respiração, nós temos a nos centralizar, temos a ser mais presentes com relação às coisas que à nossa volta e aquilo que está acontecendo aqui e agora, até mesmo com o nosso corpo, com a nossa consciência. A segunda dica que ele dá, né, como falei anteriormente, observar os pensamentos. Fazer uma observação sem julgar os seus pensamentos, sem julgar se os seus pensamentos são bons ou ruins. A questão não é essa. A questão é você começar a observar seus pensamentos. Então você começa a respirar, que isso vai te centralizar, e a partir disso você começa a observar mais os seus pensamentos e a refletir por que você está tendo aqueles pensamentos. Isso vai quebrando aquele piloto automático emocional. A terceira dica que ele dá é esteja presente no corpo. O que é o estar presente no corpo? Quando eu começo a pensar na minha respiração, automaticamente não tem como eu não sentir no meu corpo. Não tem como eu não pensar no meu corpo, não tem como pensar nas minhas mãos, sentir a minha mão, sentir a postura que eu estou, no momento se eu estou curvado, se eu estou ereto, se eu estou deitado, se eu estou agachado. Então, esses 3 pontos são extremamente importantes para que você possa se fundamentar no aqui e agora. Conseguir se deslocar do passado para o presente e do futuro para o presente. Você se fundamentar no aqui e agora. Prestar atenção na sua respiração, observar os seus pensamentos sem julgar e estar mais presente no seu corpo. Porque quanto mais você ocupa o agora, menos você... quanto mais você ocupa o agora, mais você esvazia a ansiedade, mais você vai ter clareza da sua vida, mais você vai te ajudar a ter clareza de propósito, clareza de objetivo. Por isso que é tão importante você estar mais ocupado com o agora, mais centrado no agora. Então, quais são as conclusões que nós podemos tirar através desse livro? Eu te recomendo fortissimamente que você adquira esse livro, leia, que vai ser muito bom para você, assim como foi muito bom para mim. A primeira coisa que nós aprendemos é que você não precisa resolver tudo agora. A sua vida não é feita em um segundo. Então, você não é feito em 1 minuto, em 1 hora. Então, você não precisa resolver tudo no agora. Vamos imaginar que você tenha 30 anos de idade, então você tem 30 anos de vivência. Como é que você vai querer resolver 30 anos de tantas coisas que aconteceu com você num dia só? Então, por isso que é necessário você se centrar, você se fundamentar no agora e entender. Não preciso resolver tudo agora. Segundo, estar mais inteiro no aqui e no agora, estar mais inteiro no hoje. Porque, veja, o passado já não existe mais. O futuro nunca nos chega. Sempre o que nos chega é hoje. Então, se é o hoje que nos chega, se é o hoje que nós temos, então o hoje é tudo que nós temos. Então, é através do hoje que eu posso começar a trabalhar para resolver os meus problemas. Então, não adianta eu ficar lá atrás pensando, não ficar pensando com a mente lá atrás, pensando no que aconteceu, e nem desesperado com a mente lá na frente, projetando coisas. Eu preciso trabalhar no aqui e no agora, porque no aqui e no agora, no hoje, é onde a vida acontece, é onde tudo acontece. Se você vive com raiva, vive com culpa, vive com ansiedade, vive com medo, você vive se sentindo assim desmotivado, vazio, eu te recomendo, leia esse livro. Esse livro vai te ajudar bastante.
ele me ajudou e eu tenho certeza que ele também vai te ajudar muito na sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse resumo do livro do Eckhart Tolle, li poucas partes aqui para vocês, possa ajudá-lo. Adquire esse livro, vai te fazer muito bem a leitura desse livro. Se esse vídeo foi bom para você, se trouxe um bom conteúdo para você, se foi relevante, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhe, curta esse vídeo que vai ajudar bastante. E se você tiver o interesse de ter algum resumo de algum livro que você queira ouvir, deixa aqui nos comentários então. Eu vou buscar esse livro, vou ler e vou trazer aqui um resumo para vocês. O objetivo desse canal, o Homem 360, é trazer conteúdo relevante para os homens, para que nós possamos desbloquear homens que estão emocionalmente bloqueados, homens que estão vivendo uma vida no automático, sem propósito, sem objetivos claros. Então, o objetivo desse canal é trazer conteúdo relevante para homens, para que eles sejam libertos, eles encontrem propósito, eles encontrem clareza de vida e vivam uma vida emocionalmente saudável. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Meu nome é Abraão Marques e até o próximo vídeo.